Fala, Dudu, esse vídeo aqui fica mais de olho. Eu tô usando o tablet aqui, testando, né? Vamos ver se vai dar bom esse vídeo. Fala, meus queridos e queridas aí da comunidade Web Pro. Nesse vídeo aqui é uma aula mais teórica mesmo, vamos se dizer assim, tá? Mas eu quero passar para vocês porque aconteceu recentemente algumas coisas aqui na empresa, tá? Abrindo um pouco mais o jogo, eu acabei que assim, na minha cabeça sempre veio aquela questão de entregar a mais para o cliente, tá? Então sempre veio isso para mim de não over delivery, over delivery. Só que recentemente eu deixei um pouco a mão, tá? E eu vou te falar a verdade, acabei deixando aí pelo menos uns R$ 4.000 em cima da mesa, tá? Que basicamente foi um projeto que eu peguei, que tinha uma calculadora lá, base, né? Calculadora simples lá, básica. É, que depois acabou que eu fui querendo terminar logo o projeto, aí o cliente foi falando, não, vamos fazer isso e tal, eu fui aceitando, acabou que, cara, demorou acho que 1 mês e meio, e olhe lá esse projeto para finalizar, sem contar que o cliente ainda ficou colocando a culpa em mim, não sei do que, aí já viu, né? Então, assim, essa aula eu quero passar para vocês alguns limites que é bom você colocar, tá, para o cliente, tanto em relação a financeiro, quanto em relação a projeto, tanto em relação a suporte. Então, são esses 3 pontos aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Eu estou testando aqui agora, peguei um tabletzinho para vocês, ainda não consegui ligar ele, então a gente está no computador aqui com o FigJam aberto e eu tô desenhando aí, vou desenhar para vocês para a gente testando, deixar a aula um pouco mais dinâmica em alguns momentos, tá? Então eu vou mais escrever aqui também para vocês, beleza? Então é o seguinte, primeiro ponto, tá? Que a gente vai conversar vai ser sobre o financeiro, tá? Opa, já deu uma bugada aqui já, ó. Financeiro, beleza? Eu acho que esse tem que começar em primeiro, porque são pontos extremamente. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Porque eu também deixei um pouco de grana na mesa ali para não só esse projeto, mas vários. Eu vou calcular aí, eu acho que eu devo ter deixado em suporte uns 5.000 talvez num ano aí que eu poderia ter ganhado e não ganhei porque acabei fazendo coisa a mais, etc. E fiquei, entre aspas, com receio, assim, vou até arrumar um pouquinho a câmera aqui. Fiquei com um pouquinho de receio aí de, tipo assim... falar um não pro cliente. Então, é uma coisa que... Para algumas pessoas aqui que vai assistir, vai falar, pô, Denis, como assim? Tá? Mas tem outras que vão falar, caramba, Denis, eu tenho isso daí, cara. Então, para quem está muito atrelado, né, que não, entregar mais é sucesso, isso acaba ferrando um pouco a mente, tá? Esse problema de falar não. Mas, não que você precise falar não, assim, de não, cliente, foda-se e que se lasque. Não. Você pode falar um não mais tranquilo, beleza? Então, eu ao longo desses meses fui melhorando muito isso, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Primeiro ponto que eu quero que você coloque, tá, isso e não deixe de colocar, mas de jeito nenhum isso aqui é o que? Isso em contrato, tá? Multa mais acho que é juros de mora, né? Juros mora, tá? Juros de moradia. Basicamente é o quê? 10%, que geralmente é isso, né? 10% de multa, tá? Geralmente é isso. Eu andei dando uma pesquisada, conversando com alguns advogados aí. E no meu próprio contrato, o advogado fez, ele realmente passou isso para mim também. 10% ali e juros de mora, que é o quê? Então, vou dar um exemplo num suporte aí, por exemplo. O cliente vai te pagar lá R$ 1.000, certo? Passou um dia, já são 10% em cima desses 1.000. E esse mora é 1%, certo? Por dia de atraso que vai se acumulando aí, entendeu? Então, galera, por que eu tô passando isso pra você? Eu era um cara que não colocava isso. Não colocava. Eu falava, não, de boa, vamos deixar o cliente, né, só amigo, flexível. Só, cara, somos uma empresa, velho. Entendeu? Se é uma empresa, eu sou uma empresa, é normal, tem que ter multa. E o que aconteceu? O que eu percebi?
Os clientes que não tinham isso daí, eles simplesmente passavam o prazo de pagar. Não pagavam. Entendeu? Acabava não pagando e aí elas ia ferrando, eu ia ter que ficar cobrando, gastando tempo. Então, assim, coloque isso, tá? Juros. E passou um dia, foda-se. Cliente, desculpa, inventa um financeiro. Muita gente faz isso, né? Inventa um financeiro aí, põe o nome Bia, não sei do que, arroba financeiro, não sei do que, a sua empresa. Inventa aí, ó. Infelizmente não posso, financeiro tal, e acabou. Entendeu? Da próxima o cliente. Ah, aquele cliente quer sair. Não tem problema, cara. Eu sei que é difícil, é foda abrir mão assim de alguns clientes, mas não interessa. Tipo, é, se o cliente está saindo por conta disso, quer dizer que ele não é boa índole, vamos dizer assim, porque, pô, é só pagar no dia. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, beleza? Segundo ponto, também extremamente importante, datas de pagamento. Por quê? Porque esse. Nossa senhora, mas pera aí que eu também escrevi bem bonito, né? Pagamento. Beleza. Por quê? Esse faz um suporte, querendo ou não, para o de cima. E o que eu indico em relação à data de pagamento é você não chegar ao cliente, posso pagar dia 17? Beleza. Não faça isso. Porque isso vai ficar um pouco imprevisível para você. Então coloque, por exemplo, aqui na empresa a gente tem 5, 10, 15 e 25. As datas de pagamento de suporte. Tá? Tudo bem, projeto é outra coisa. Tá? Mas data de pagamento. Então, é bom você ter, porque aí você se organiza. Tá? E por que é legal você ter também essas datas? Isso daí eu já coloco também há algum tempo. Porque, a depender do seu mês, você consegue começar a alocar clientes. Então, como assim? Pô, eu percebo que no começo do mês ou no final é o meu maior gasto. Tipo de pagamento, essas coisas. Você pode alocar do tipo assim, olha, eu vou começar a colocar cliente sempre aqui no dia 15, dia 25 aqui. Faltou um dia aqui também, tá? É dia 20 e 25. Então você pode alocar, você fala, pô, a gente, ó, começo de mês, dia 5 a gente nem tá pegando tanto, não tá pagando muito. Então vamos começar a alocar os clientes que estão chegando para dia 5, dia 10, dia 15 ali, para você também ter recebíveis, né, ao longo do mês inteiro. Toda empresa quer isso, né? Ter esses recebíveis, do tipo, dia 5 também, dia 10 ali, começo de mês, meio de mês, final de mês. É legal você sempre ter essa base assim, tá bom? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Nota fiscal. Como assim, Denis? Olha, para quem tem muito suporte, manutenção, essas coisas, é um pouco foda você não ter uma nota fiscal organizada ali e definida com o cliente. Como assim, Denis? Então vamos lá. Antigamente o que acontecia comigo? Eu já passei por três períodos, três fases aí. A primeira foi a parte mais manual. Então, toda vez que eu emitia um pagamento, alguma coisa, eu tinha que emitir a nota. Então, ia lá no site do governo, não sei o que, o MEI, né? Ia no site do governo lá, tal, emitia a nota manual. Só que isso é um pouco inviável, você ficar fazendo isso toda hora, porque, imagina, 10 clientes, são 10 notas já, ao tempo que você perde. Perdeu uns 20 minutinhos ali, 20, 30 minutos nessas 10 notas. Aí aumenta 15 clientes, 20 clientes. Você vai aumentando, você vai perdendo eficiência, tá? O segundo ponto foi no que? Eu usei o Asas para automação. Então isso já melhorou bastante, porque o Asas já me gerava, quem já assiste aí vídeos da comunidade sabe do Asas, tudo, me gerava essa cobrança para o cliente e assim que ele pagava já emitia a nota, né? Só que aí deu um problema que o quê? Eu tô emitindo nota, obviamente, se você compra a comunidade, vai gerar uma nota, tem toda essa questão, né? Então, acaba que eu precisava desse, não sei se é split de pagamento que chama, mas precisava que tivesse uma ferramenta. Então, eu contratei a ferramenta SPED, tá? Essa SPED hoje ela emite nota, tanto na Rubla, Kiwify, qualquer plataforma que eu esteja, junto com as empresas, então, emite nota lá, tá? E para fora também. Beleza? Já o Asas não emite para fora, mas já tem um ponto importante que é, se você tiver uma nota, saindo um pouco da aula, mas se você tiver uma nota fiscal emitindo no Asas, se você emitir, por exemplo, na Contabilizei, buga essas notas, uma hora vai bugar, porque eles vai dar o mesmo número de nota e vai cancelar uma das duas, aí, entendeu? Então é bom você centralizar tudo em um lugar só, tá? Mas o que seria essa questão, voltando aqui para a aula da nota fiscal? É você
Definir com o cliente o seguinte, cliente, olha, a gente não emite a nota fiscal antes, mas a nota fiscal, ela vai assim que o pagamento é feito. Então, você já definiu isso daí para o cliente, e então a gente tira essa questão do manual. Por quê? Porque o cliente já sabe que, pô, beleza, algumas empresas, tá, galera? Bem difícil, mas algumas empresas vão pedir a nota fiscal primeiro, principalmente empresas grandes, para emitir a nota. Mas aí, nesse caso, a maioria das empresas, 99% das empresas, você fala, olha, assim que fizer o pagamento, a nota fiscal vai ser emitida, tá bom? Isso é uma aula que eu farei ainda, mas é algo que você pode criar como um documento, né? O que precisa ter nesse documento é o que eu vou falar, obviamente, em aula. Vou abrir o documento da empresa aqui para vocês também, que eu envio para o cliente. Mas é isso, tá? Parte financeira aqui, basicamente, tá? Ok. Eu indico esses 3 pontos de você sempre definir de multa, nota fiscal, data de pagamento, para já deixar certinho com o cliente ali, beleza? Então, é isso. Parte financeira já está 100% aqui. Agora, a gente vai falar de um ponto aqui, tô apagando tudo, né? A gente vai falar de um ponto aqui que é basicamente o projeto, tá? Esse aqui, preste muita atenção porque tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ser cuidadoso nessa parte porque o cliente precisa entender isso, tá? São basicamente 3 pontos também, né? Na parte aqui de projetos, então o segundo ponto aqui é questão de projetos, beleza? E eu quero falar com vocês a primeira, que é o seguinte, data mínima de entrega, tá? Esse é o primeiro ponto e esse é um ponto importantíssimo. Data mínima entrega. Beleza? Essa entrega ficou bem horroroso, mas acho que vocês entenderam. O que é isso, Denis? Bom, toda empresa que quer crescer, obviamente, precisa ter processo, precisa ter data, essas coisas. E uma coisa que me lascou também algumas vezes foi abrir muito a mão disso. De o cliente pedir, Denis, você falou 30, mas dá para ser 20? Isso aí, galera, vamos lá. Varia muito dos seus valores, tá? Um dos valores que eu tô muito aqui é não só focar em trabalho. Trabalho tá, estou tentando colocar o trabalho lá em 4º lugar, tá? Tem 3 coisas antes principais, que é Deus, família e saúde, tá? Que vem antes do trabalho. Se a gente não tem essas 3 coisas, na minha opinião, hoje em dia não tá alinhado mais, tá? Então, eu tô tentando migrar para isso, né? É muito difícil, porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou um cara que trabalhei muito, assim, tipo, 12, 13, 14, 15 horas por dia, o máximo que dava. Não fazia nada, só realmente trabalhava. Estudava, trabalhava, era isso minha vida. Então, eu mudei um pouco. Então, essa data mínima de entrega é isso que ela vai te garantir. Te garantir, primeiro, uma qualidade, tá, do cliente, de projeto. Segundo, uma previsibilidade, porque vai te dar essa questão aí do tipo assim, olha, eu sempre tenho mínimo 30 dias para entregar qualquer tipo de projeto, beleza. Então, você consegue alocar os projetos e, cara, nada contra você falar 30 dias para o cliente, mas entregar antes. Entendeu? Não é que você precisa exatamente entregar na data mínima, mas você avisar o cliente que, ó, para manter a qualidade, a gente tem isso. Agora, se você quiser entregar mais rápido, beleza, avisa o cliente, 50% a mais o valor do serviço. Por conta disso, vou ter que realocar os clientes, vou trabalhar mais, vou largar a mão um pouco mais disso daqui, etc. Então, você tem que ser pago por isso. Nada contra, tá, pessoal? Não é que, também focando em saúde, que você vai também largar o trabalho, pelo amor de Deus, né? Então, data mínima de entrega. Tá? Eu indico aí 30 dias para qualquer tipo de projeto, né? Aí você define aí se é dias úteis ou não. Tá? Eu prefiro colocar sempre dias úteis, porque me ajuda a ter um respiro ali nos dias, tudo, e não fazer tudo igual um condenado louco, tá? Então, é bom você deixar isso. Segundo ponto, ali dentro de projeto, é isso aqui, ó. Alocação data. Tá? O que é isso? O que eu sempre explico para os meus clientes? Falo assim, ó, cliente, 2 pontos aqui, né? Primeiro, aí entra aqui 2 pontos. Primeiro, início do projeto, tá? E segundo, adequação. Vamos colocar essa palavra, adequação, tá? O que seria isso? Primeiro ponto, início do projeto, eu sempre aviso agora os clientes o seguinte, cliente, a data,
o início do projeto realmente contabiliza a partir da data de entrega dos materiais lá da copy basicamente, tá? Por quê? Porque imagina o seguinte, você marcou lá no dia 1º de dezembro começa o projeto e dia 31 finaliza. Imagina que dia 1º de dezembro começou. Aí o cliente começou lá, beleza. Fizeram reunião de briefing, solicitou a copy. O cliente demorou 2 semanas para entregar. E aí? Você que se lasca? Provavelmente não. Entendeu? Então, você tem que colocar aqui, e o que eu indico é iniciar o projeto, tá? Na copy. Por quê? Porque a copy você já tem a base, tá? Aqui a gente sabe que trabalha com wireframe, essas coisas, então nem precisa necessariamente dos materiais a início, mas sim da copy. Porque a copy que mostra tudo o que vai ser o restante das coisas ali, entendeu? Do processo. Então eu indico você começar pela copy, tá? Segundo ponto, adequação. Vou dar um exemplo. Como funciona, Denis? Cliente começou o projeto hoje, você avisa para ele, cliente, olha, nós temos essa quantidade de prazos, né? De prazo daqui para frente, certo? Eu defini aqui os dias. Quais são os dias? O que eu preciso que você me passe? Isso. Toda vez que eu te enviar para aprovação, preciso de X dias úteis para entrega, para aprovação ou não, certo? Feito isso, se você me entregar, beleza. Se não, demorou mais 3 dias para aprovar, são mais 3 dias de prazo. Eu deixo isso claro para o cliente. Entendeu? Por quê? Porque se você deixa aleatório, vai por mim, o cliente vai montar em cima. Tá? Vai montar em cima. Não são todos os clientes que... Não falo que o cliente é um vagabundo por fazer isso, tá? Mas tem cliente que, cara, aproveita só. Tipo, já que ele vai fazer, não tem problema. Entendeu? Então, tenha datas definidas, tudo, e avise o cliente, ó. Meu amigo, se você atrasar, já sabe. Beleza? Então, esse é outro ponto. Agora, o terceiro ponto, importantíssimo. Alterações. Melhor, vou colocar diferente aqui. Limite, tá, de alterações. Isso é importantíssimo. Como que eu faço aqui na empresa? Eu não faço por alteração, eu faço por conjunto de alterações. Tá? Então, como que funciona? Aqui na empresa, a gente sempre se baseia em 2 pontos aqui. Um é na parte da criação e 2 na parte do dev. Tá? Aqui na criação, nós temos 2 conjuntos, certo? De alterações. E aqui no dev nós temos um conjunto de alteração. Beleza? Como que funciona? Então, vamos lá. Desenvolvi o site, tudo certinho, beleza, top, da hora demais. Lá no protótipo. Vou apresentar para ele. Lá na reunião de protótipo ele fala, olha, Denis, eu queria que alterasse isso. Isso é uma alteração, um conjunto de alterações. Então, foi uma. Aí, fiz as alterações e enviei para ele novamente. Alterar isso. Deixo claro, cliente, essa é a última alteração. Verifica, por gentileza, se realmente é isso tudo, porque nas próximas a gente começa a ter um adicional de valor ali. Entendeu? Porque aí também é foda, né? Imagina você deixar... esse do que eu te falei pra vocês da calculadora, tudo, tiveram tantas alterações, galera, que eu não tava mais aguentando, sem brincadeira nenhuma. Tá? Então é algo foda, foi muito foda, por isso que eu tô gravando esse vídeo, que eu quero ajudar realmente vocês. Tá? Então, 2 conjuntos na criação e um no dev, que seria o que? Olha, finalizou o desenvolvimento, é isso, Denis, muda isso aqui, beleza, acabou. Próximo, cobra. Tá? E eu indico cobrar tipo 100, 150 por alteração, para cobrir um pouco os custos ali. Lembrando que, eu vou até colocar mais um ponto a mais aqui que surgiu na minha cabeça, tá? Aí já embicando nesse outro ponto. Vou colocar um pouco mais para cima aqui. Funcionalidade, tá? Então, limite de funcionalidade. Como assim? O cliente quer criar uma calculadora. O cliente quer adicionar mais um formulário. Pô, mas por que, Denis, formulário? Às vezes o site não tem, ele quer adicionar um formulário. Pô, mas por quê? Olha, formulário,
Às vezes a gente acha assim, só jogar um formulário lá e adicionar o e-mail. Não, você tem que jogar o formulário, organizar o formulário, configurar o formulário. Tem cliente que vai pedir aí um negocinho, o outro ali, às vezes, de ActiveCampaign, um webhookzinho. Segundo ponto, você vai ter que configurar o SMTP. Então, se é o site, se não tinha formulário, já vai ter que instalar o SMTP, já tem que vai pedir os dados para o cliente de SMTP e etc, etc. Tá? Então, deixa as funcionalidades ali, às vezes blog, bem definidas. Então, você pode colocar em contrato isso. Uma definição, né? Olha, blog é X, página adicional é tanto, página complexa é tanto, página simples é tanto, entendeu? Se não me engano, no modelo de contrato aqui da comunidade, pega lá no módulo de bônus, deve ter lá, se não me engano, tem um modelo de contrato, ele tem isso daí, tá? Então, parte de projetos é isso, tá, galera? É basicamente isso. São 4 pontos aí que eu indico você colocar algumas limitações, tá bom? Porque se não, vai por mim. Depois desse projeto aí que eu me enfiei, fiquei um mês e pouco aí só perdendo tempo, cara. Tempo e dinheiro, porque o valor do projeto, né, não se pagou, sendo bem honesto, tá bom? Mas é isso, agora eu joguei um pouco a manutenção acima ali. Não vai dar tanto trabalho, mas eu joguei um pouco a manutenção acima desse mesmo cliente só para tentar ganhar um pouco mais, beleza? Então, esse foi o ponto de projetos, 2 ali. E agora nós vamos falar agora de um pouco de manutenção. São 2 pontos basicamente ali, tá? Que você deve colocar. Então, vou colocar aqui, ó, 3 Vou ter que aprender a melhorar esse coisa, mas acho que vocês entenderam. Então, 3 manutenção. São 2 pontos básicos ali. O primeiro é horário, tá? Horário, atendimento, beleza? Por que eu digo isso, galera? Eu tinha um cliente que ela era de parque de diversões, etc. Parque de diversões não, parque de trampolim. Provavelmente vocês conhecem Impulso Parque, né? Esse tipo de parque assim. E o que eu percebia? Quando eu não coloquei o horário de atendimento tudo certinho, a cliente simplesmente mandava sábado, domingo, porque eles trabalham, né? Shopping, então trabalhava de sábado e domingo. Aí mandava, altera isso, altera aquilo, não sei do que, coisa que poderia ter mandado antes. Agora que a gente definiu o horário de atendimento, aí pedi para o cliente, falei, cliente, olha, eu sempre solicito que porque lá essa alteração, o dele, a gente adiciona, né, para eles os ingressos ali, que é mais tranquilo, mais rápido para a gente. Então a gente adiciona e pede para o cliente, ó, preciso que você me mande sempre 3 dias úteis antes para adicionar, que senão a gente não vai conseguir adicionar. Então hoje o cliente manda às vezes no sábado, fala, cliente, olha, fulano de tal, Denis, me ajuda com isso daqui talvez na terça, quarta, quando possível. Ele entende, sabe que tem esse horário de atendimento. E vai por mim, pessoal, isso é uma coisa que eu tinha na cabeça que era o quê? Ai, mas o cliente vai largar, não sei do que. Se ele largou, foi uma coisa boa para você, porque isso ia dar algum BO algum dia. Entendeu? O cliente ia reclamar que você não atende bem e não sei do que. Então vai por mim, cliente que respeita os seus limites, os seus horários, esse é o melhor tipo de cliente, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Eu indico aí das 9 às 18, tá? Ou você pode colocar aí, às vezes das 18, das 9 às 17h30. Se tipo assim, hoje, por exemplo, meu suporte não tá mais comigo, então eu que estou fazendo o suporte. Então eu posso colocar 17h30, porque esses últimos 30 minutinhos ali de trabalho, eu dou uma revisada ali geral, finanças, tudo, metas da empresa e etc. Entendeu? Então você pode colocar um horário que você quiser e tiver definido aí. Segundo ponto basicamente aqui dificuldade do ticket. O que é isso? Ticket, dificuldade. Nossa senhora. Dificuldade do ticket. Coloquei bem feio, mas tá bom. Então você deve definir, obviamente, dentro da empresa, o ticket difícil, né? Então vamos lá. Opa, parou de pegar. Aqui, difícil, médio e fácil, tá? Por quê? Vou dar um exemplo de um ticket fácil. Você alterar um link do WhatsApp, certo? Vou te falar um ticket médio. O cliente às vezes alterou o horário da... Nossa, deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí. Voltar um pouco. Aí. O cliente alterou o horário não, a senha do SMTP lá do e-mail dele e aí desconfigurou o SMTP. Então é médio, por quê? Porque você sabe já resolver tudo, só precisa dos dados novos. Você vai pedir pro cliente, tudo, é chatinho, mas é médio.
Ticket difícil aí. Sei lá, às vezes ele solicitou uma, uma alteração de alguma coisa. Deixa eu pensar aqui mais fácil. Sei lá, vamos supor, você tem um suporte aí que seja, vou dar um exemplo, esse de trampolim. De adicionar agora, vou dar um exemplo agora, a cliente mandou para mim, olha, Denis, esses são os horários de fim de ano. Então vou ter que adaptar os horários ali e é mais chatinho esse trabalho, então é mais difícil. Só que aí, nesses casos de difícil, médio, não sei do que, você define prazos. Então, olha, cliente, para fácil, a gente tem até 48 horas para alteração. Para médio, a gente tem ali 72 horas, talvez, 72 horas. Para difícil, a gente vai analisar, né? Analisar, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o difícil nunca se sabe. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa, o cliente pediu alguma coisa ali, nunca se sabe, tá? O que pode acontecer. Então é bom você deixar isso definido e aí entra questões de documento também, envia para o cliente, horário de atendimento, tudo que eu passei aqui, às vezes você pode criar um documentinho e enviar junto ali no e-mail de contrato para o cliente, por exemplo, verificar também tudo, para ele ter essa ideia. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso que eu queria te passar. Esses são os pontos aí que eu indico muito, 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 muito você ter como uma base ali e um limite, obviamente, para o cliente. Até porque é o seguinte, aqui na comunidade a minha ideia é que você não se mate igual eu trabalhava antes. Porque antes eu trabalhava o dobro e não ganhava nem metade do que eu ganho hoje. Tá, pessoal? Isso é verdade, muita verdade. Obviamente eu quero uma aula explicando isso ainda, mostrando até, abrindo números para vocês. É, mas é isso, entendeu? A minha ideia é que você tenha tempo. Basicamente isso. Então, você organizando, tendo horário de atendimento, tendo isso, e os clientes vão se adaptar, vai por mim. E o que não se adaptar não é cliente para você, tá? E aí você define se você quer atender ou não, tá? Hoje em dia tem muitos negócios, né, de trabalho enquanto eles durmam, trabalho enquanto eles trabalham. Esse monte de coisa aí, né? Quem quer mais vence. Tipo, mano, nada a ver, velho. Vencer é relativo, o sucesso é relativo para cada um. Tem gente aí cheio da grana, mas não tem ninguém do lado. Então, isso que eu tô tentando, né? Tô indo aí em direção a isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado isso daí, obviamente. Vou tentar fazer um documentinho aqui, base, um PDFzinho rápido e vou deixar embaixo aí também para vocês baixarem, só para ter isso daqui resumido, tá? E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.